Então, bom dia a todos, tá? Sejam todos e todas aí bem-vindos. Professor Tiago na área com a disciplina de filosofia, tá certo? Na aula de hoje, pessoal, a gente está especificamente discutindo o nosso capítulo 7, intitulado Filosofia Medieval, tá certo? É importante destacar que no nosso livro, na página 83, ele inicia com algumas perguntas interessantes, né, que servem aí enquanto questões de reflexão, que eu gosto sempre de estar trazendo. Só falando aqui, né, Ana Laura, um bom dia para você também. A gente está na página 83 e 84 do nosso livro de filosofia, tá certo? Bem, então, como eu estava dizendo, o nosso livro ele traz assim algumas questões para nos ajudar a pensar, tá? Questões reflexivas, como, por exemplo, fé e razão podem contribuir para o conhecimento. Então, vejam que é uma temática que vai nos ajudar a pensar a nossa aula de hoje, porque é justamente esse período da chamada filosofia medieval, e aí a gente associa a filosofia do final da Idade Média, onde a gente tenta, através desse estudo, articular um pensamento entre duas coisas que eram completamente antagônicas, certo? Que era fé e razão, e os teóricos, né, da filosofia medieval tentam fazer essa articulação entre fé e razão, tá? E aí, por isso que a gente chama de a filosofia da Idade Média, já que tem a história da produção do cristianismo nesse sentido aí. E aí é uma junção entre fé e razão, tá? O conhecimento é uma construção humana ou iluminação divina, né? É possível provar racionalmente a existência de Deus? Então, pessoal, essas perguntas aí reflexivas eram as principais questões que estavam lá contidas na chamada, né, filosofia medieval, certo? Bem, especificamente sobre a filosofia medieval, para não assim cair de paraquedas, né, eu queria antes contextualizar, relacionar esse período da Idade Média com o último período da Idade Antiga, que foi o que a gente estudou no capítulo 6. A gente falou sobre o helenismo, né? Ou a filosofia helenística. Então, esse período, ele também assim, é muito relacionado, para a gente colocar a filosofia medieval dentro desse contexto, que é o seguinte, o helenismo, como a gente viu, foi o período onde a democracia da Grécia, né, ela foi dominada por um império do Alexandre o Grande, pelo Império Macedônico. Tá? Então, toda ali a região da, de Atenas, né, na Grécia e tal, depois entrou em conflito com outro grande império que se desenvolvia concomitante ao Império Macedônico, tá? Porém, pouco tempo depois, no sentido da história, que foi o Império Romano. Tá? Então, o Império Romano, logo em seguida, entra em conflito com o Império Macedônico, lá desse período helenístico, e Roma, né, berço do cristianismo. Então, começa, então, um novo período aí, onde a intenção é se espalhar a santidade do cristianismo por toda a Europa Ocidental, basicamente. Né? Então, é onde a gente chega em outra fase da história, que a gente está lá na Idade Média agora, e, obviamente, as discussões filosóficas, né? As discussões em torno da produção do conhecimento agora vão se basear nessa nova lógica de ordem imperial que domina, né, toda, é, enfim, a Europa como um todo ali, que era a partir do Império Romano. Tá? Então, o cristianismo ele começa a se espalhar e, né, nesse sentido, vai se formar aí duas importantes correntes, podemos colocar assim, enquanto correntes de pensamento dessa Igreja Católica Apostólica Romana.
tá? Que é a filosofia pratística e a filosofia escolástica. E o destaque é que essas, né, vão discutir essa questão da fé e da razão dentro de uma lógica filosófica. Tá? Então, para isso, o que é que eles utilizavam? Os pensamentos antigos, da filosofia antiga, do Platão e do Aristóteles. Foi o que influenciou, tá? Essa nova produção do conhecimento na Idade Média, ou na filosofia medieval. Ok? Pergunta aqui que eu quero fazer para vocês. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Tranquilo? Muito bem. Até o momento, sim. Está muito confuso não, né? Vamos complicar mais um pouco então. Qualquer dúvida, abre o microfone aí, participa da aula junto comigo, tá certo? Ok. Então vamos lá, gente. Ó, de início, a partir da página 84, vai surgir aqui a discussão da escola pratística, né? Ou a corrente de pensamento filosófica da Idade Média, conhecida como pratística. E o que significa esse nome, né? Pratística. Vejam bem, vai justamente estar relacionado aí, minha gente, com os chamados, né, escritos dos evangelhos, né? E eles começam a ser destinados basicamente depois da morte de Jesus Cristo. Então, aproximadamente uns 80 a 100 anos que começam os primeiros evangelhos lá de João. Tá? Então, esses escritos, eles eram desenvolvidos pelos padres da Igreja Católica, lá depois desse período da morte de Jesus. Tá? Então, escritos dos padres cristãos, portanto, pratística. Então, deriva, tá, dessa conjuntura aí. É importante destacar nesse sentido que qual era o papel desses padres, né, que iriam, digamos assim, espalhar o evangelho, tá? Eles iriam selecionar, né, aquelas partes do evangelho, aqueles textos, né, o conhecimento que se teve da obra de Jesus, eles iriam tentar espalhar, disseminar o cristianismo, incorporando aqui junto na aula, tá? Através dessa seleção por esses padres, tá? Dos textos sagrados. Quem faziam isso eram os padres, mas considerados os sábios, tá? Iriam selecionar os textos conhecidos como sagrados, os textos canônicos, os textos oficiais. E aqueles textos que menosprezavam, que não, digamos assim, ajudavam a expandir o cristianismo, eles eram excluídos. Então, os sábios, os padres, eles selecionavam essa obra de Cristo através dos textos que foram desenvolvidos aí pelos evangelhos, tá? Conhecidos como textos oficiais, e começaram a pregar, digamos assim, esse evangelho. Então, eram os escritos desenvolvidos pelos padres da igreja, né, depois da morte de Jesus, para espalhar o cristianismo na idade, principalmente na baixa idade média, tá? Então, surgiu aí um importante sábio que ficou conhecido como o mais importante da escola pratística, que foi o Santo Agostinho, né? O Agostinho de Hipona, que era a região onde ele viveu, né? Onde ele nasceu. Então, bem, nesse sentido, como relacionar fé e razão dentro da filosofia? Através da filosofia antiga, através daquela filosofia tratada pelo Platão e pelo Aristóteles. No caso da filosofia pratística, recebeu a influência direta do Platão, onde lembra que o Platão desenvolvia a sua teoria das ideias, e o Platão dizia que existe um mundo sensível, onde esse mundo é o mundo das sensações, né, onde você enxerga, você vê, mas é um conhecimento impuro, é um conhecimento que não é
verdadeiro. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento inteligível, o conhecimento científico, né? O conhecimento superior, da alma superior, que o Platão colocava. E aí, através dessa discussão, o Santo Agostinho tentou relacionar o conhecimento sensível e inteligível, trazendo aí a fé e a razão, né? Dialogando com a filosofia, afunilando na compreensão filosófica, tá certo? E aí se discute, né, a filosofia a partir da compreensão dessa perspectiva, né, a junção entre fé e razão, aquilo que era antagônico agora pode ser compreendido, né? Então, nessa filosofia medieval, obviamente aqui eu anotei algumas coisas, vou colocar aqui para vocês, né? Então, era uma filosofia desenvolvida em toda a Europa durante o período da Idade Média, né? Lembra do contexto que eu expliquei para vocês? A gente sai da última fase do período antigo, que era o helenístico, né? Onde tinha essas disputas imperiais. Roma consegue vencer o Império Macedônico e, junto com ela, espalhar o cristianismo por toda a Europa. Então, a gente entende que era o período da expansão do cristianismo, né? E tentou justamente conciliar, nesse período, a religião com a filosofia, ou seja, a, a consciência cristã com a razão científica. Tá? O Santo Agostinho, na sua obra O Livre-Arbítrio, ele tenta justamente isso, né? Discutir a existência de Deus. Então, olha só os objetivos. Né? Era discutir a existência de Deus, se Deus existe, o que é a reencarnação, como se discute a fé. Está vendo como que era a perspectiva da filosofia e da razão, tentando uma explicação filosófica, lógica, misturada com a fé, né? Então, a união entre fé e razão. Então, isso é, obviamente, muito baseado aí na filosofia do Platão, né? Do mundo sensível e do mundo inteligível. Uma frase muito importante pode nos ajudar a compreender essa filosofia pratística, quando, por exemplo, se diz a seguinte questão, ó, é necessário crer, olha aí, o crer vem de fé, né, para compreender, compreender vem de razão, porque os filósofos pratísticos diziam o seguinte, a fé ilumina os caminhos da razão. Então, olha só como é o pensamento filosófico dessa conhecida filosofia da Idade Média, né, a partir dos padres da Igreja. Então, é necessário crer para se compreender, pois a fé, né, ilumina os caminhos da razão. Isso é uma frase que, digamos assim, sintetiza o pensamento pratístico, né, através da sua principal referência, que é o Santo Agostinho. Certo? Tranquilo? Tudo beleza aí? Vou seguindo aqui, certo? Ó, aproximadamente lá na página 87, vai surgir aí uma outra discussão, uma nova fase dessa filosofia medieval, que é conhecida agora como a fase escolástica. Tá? A escolástica vem de escolas. Tá? Então, nessa também se procurou discutir e entender qual é o papel da fé e da razão. Né? Essa era a principal questão, tá certo? Essa principal questão era o ponto de partida ensinado aí nas igrejas, né? Nos monastérios, nas catedrais, que era referente aí à formação dos padres, né? Enfim, dos filósofos, da figura dos padres aí da igreja. Tá? Então, esse aqui se baseava mais na filosofia do Aristóteles, porque vinha trazendo uma compreensão mais significativa da experiência. O Aristóteles, lembrando, né, ele era discípulo do Platão, porém ele
ele tinha muitas divergências com o seu mestre. Então, enquanto Platão falava que o verdadeiro conhecimento se dava através da razão, né, através do mundo inteligível, né, o Aristóteles ele dizia que não, o mundo inteligível é muito importante, mas também há conhecimento no mundo empírico, no mundo das sensações, tá? Portanto, no mundo da fé. E era sobre essa perspectiva, né, que os filósofos da corrente de pensamento filosófica escolástica iriam discutir aí na Idade Média. Uma referência desses sábios era o chamado Santo Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, tá? Então, essa escola, através dessa figura do Tomás de Aquino, ela foi responsável pela expansão aí do cristianismo, mas agora o tema não era mais, por exemplo, a origem da vida, se Deus existe, né? Se há a reencarnação. Não, agora era ensinar para esses padres como trabalhar com esses temas, né? É quando surgem as escolas de teologia, quando surge, por exemplo, a formação dos padres, se a gente relacionar nessa transição da idade, final da Idade Média para o início da Idade Moderna, os processos coloniais em 1500, lembra da catequese, o processo colonial onde, aqui no Brasil, na Inglaterra com os Estados Unidos, né? Iam quem? Iam sempre os franciscanos, algum padre, para fazer, junto com o processo colonial, né, a expansão do cristianismo. Entende? Então, era uma verdadeira escola de formação aí de padres, né? Catequese, os estudos sobre teologias e etc. Então, vejam que se modificou a estrutura. Na pratística, se configurava de uma maneira, na escolástica, se configura de uma maneira diferente. Tá certo? Compreendido? Sim ou não? Calma, falem cada um de uma vez. Todo mundo falando assim ao mesmo tempo, não consigo entender nada. E aí, saíram? Foi da aula? João Vitor falou que sim. Ah, tá certo. Então, vou fazer uma Eu pergunta para você. tinha, eu tinha saído, tinha ido no banheiro, aí perdi a explicação aí. Tá bom, então, vou tentar contextualizar aqui, conversar com vocês, tá? Para ver se vocês entenderam bem aqui. Vocês poderiam me dizer qual é a diferença entre a escolástica e a pratística? Acho que é a diferença que uma ela estuda mais a fé e outra é mais a razão, né? Não é isso ainda. Mas, presta atenção, ó. Ambas tentam fazer o contexto da filosofia medieval. Então, a gente tem aqui a pratística e a escolástica. Todas essas duas, elas tentam fazer o diálogo que era impossível até então, porque se separava, né, a fé da filosofia. Então, os filósofos da Idade Média ou da filosofia medieval, eles tentavam fazer essa aproximação entre a fé e a razão, formando assim uma nova filosofia. Então, isso era algo em comum entre as duas, essa aproximação entre fé e razão, tá? Porém, o que acontece? Existe uma característica entre essas escolas que vão se formando. Eu vou ajudando aqui vocês. Na pratística, tá? Tinha-se uma preocupação, basicamente, com a discussão dos evangelhos. Então, era uma pregação, tá certo? Desses evangelhos para que se espalhe o cristianismo. Tá? Então, quem fazia essa seleção desses textos dos evangelhos, aproximadamente 100 anos após a morte de Jesus, eram os sábios. Quem se destacou foi o Agostinho, Santo Agostinho. Tá?
o maior representante da escola pratística, tá certo? O que se pensava aqui? Queria se discutir sobre a existência de Deus, como ele conseguiu a sua reencarnação, né? O que é o espírito. Olha só, era isso que se discutia, certo? Então, já na escolástica, olha só, a fé e a razão ainda continuam, tá? Influência agora mais sobre o sentido da fé, do empirismo, colocado lá pelo Aristóteles, por isso que é a principal influência filosófica, mas aqui se vem do termo de escola, né? Baseia-se na filosofia de Aristóteles, no Liceu. Lembra o que foi o Liceu que Aristóteles criou para se ensinar as discussões sobre retórica, sobre, enfim, matemática e tal, e se ensinavam a teologia aos sacerdotes, aos padres, aonde? Nos monastérios. Era como se fosse uma verdadeira escola, os estudos sobre a teologia. Tá? Era ensinando as pessoas agora como serem, digamos assim, doutrinadores da religião do cristianismo, para que o cristianismo se espalhasse. Então, a principal diferença é que na pratística, o objetivo do conhecimento era selecionar os evangelhos para se espalhar esse cristianismo, associando a fé e a razão. E no outro era já ensinar o padre para ministrar o evangelho, né? Para o processo colonial, sempre teve presente aí a figura da religião católica, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o estudo da teologia. Então, essa era a principal distinção, a principal diferença aí entre ambas. Ok? Entendido? Só para ficar mais claro, teria como o senhor dar um exemplo desse tipo de colonização? Sim, teria. Por exemplo, veja só, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, não é verdade? Pois é, quando veio aqui os portugueses, nos naus, nas caravelas, né? Junto com os portugueses, junto com por exemplo, a corte portuguesa, junto com a coroa portuguesa quando chegou ao Brasil, atrelado com eles, não vem só, por exemplo, o líder do exército, não veio só o rei, veio também, né, os membros do clérigo, os membros da igreja, tá? Então, essas pessoas eram responsáveis pela catequese, que seria justamente o quê? Colocar o cristianismo como redentora, tá certo? Da civilização sobre aqueles povos pagãos. Então, como é que o padre se formou, por exemplo? Através da escola escolástica, da perspectiva de pensamento filosófico escolástica, entende? É uma formação. E aí se espalha por toda a Europa e, consequentemente, chegando aos países colonizados. Entendeu? Na pratística é um pouco anterior. Era uma seleção dos padres, né, dos textos bíblicos do Evangelho, selecionados pelos padres, aí, futuros padres da igreja, né, e aqui não, era a formação desses padres, podemos dizer assim. Tá? Então, essa é a leitura aí que a gente pode entender sobre essas filosofias. Basicamente, a pratística e a escolástica foram conhecidas aí na lógica, né, dessa filosofia medieval, pela associação entre fé e razão. Quando a gente chega lá na Idade Média agora, ou desculpa, na Idade Moderna, ou na Idade Contemporânea, aí há essa fragmentação novamente. Por isso que na contemporaneidade a gente discute hoje, pelo senso comum, que fé e religião não se discutem, mas eram coisas que se discutiam, né, filosoficamente. Então se discute sim. Entendeu? Quem é o principal representante da pratística, pessoal?
Santo Agostinho, Agostinho, né? Exato. E da escolástica, o Tomás de Aquino. Tá? Questões, por exemplo, do Enem, que vocês logo vão estar inseridos nisso aí, sempre vieram essas duas figuras, basicamente, encabeçando o pensamento da Idade Média. E, para isso, vamos fazer uma questão aqui comigo. Tá? Então, por favor, o nosso livro, lá na página 92, é a parte da seção Praticando, a questão número 1. Tá? Questão número 1 diz o seguinte, ó. Todo mundo está aí na página? Acompanha comigo aqui, ó. A patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como? Vamos ler aí. E qual alternativa vocês acreditam que está melhor representada? Todo mundo com o livro aí, né? Dá uma lida aí, por favor, na questão número 1 da Qual é a sessão página, professor, por favor? Praticando. Página 92. Filosofia e Sociologia. Página 92, seção Praticando, o livro de Filosofia. Obrigado. Está falando sobre a patrística aqui, né? A filosofia cristã. O senhor está falando da número 1, né? Da número 1. Vamos lá? Deu tempo assim de ler, tá? Para o tempo aqui não se esgotar. Vamos lá. Tem a alternativa A, B, C e D. Eu estava vendo aqui. Vamos lá. Por que não pode ser a letra D? Olha só, a gente está falando da patrística. A letra D fala, ó, na criação de uma escola filosófica, tudo bem, que visava combater os ataques dos pagãos, rompendo com o dualismo grego. Ó, isso aqui não tem nenhum sentido, porque até então os pagãos, assim, vamos lá o período que eu expliquei para vocês no início, né? A gente estava no Império Romano, então, junto com esse império vem a força do cristianismo por toda a Europa, tá? E obviamente, os pagãos eles estavam tentando, claro, cada um com sua característica, mas na Europa como um todo, o cristianismo ele foi aceito como uma das principais, isso aqui, que já está o tempo se esgotando, uma das principais religiões, né? E talvez o combate nesse sentido aqui era basicamente ao islamismo, era, digamos assim, a principal rivalidade que se tinha entre religiões. E o dualismo grego, não se tinha dualismo, era o cristianismo, né? Então, o islamismo estava onde? Estava concentrado mais ali na Ásia, no Oriente Médio, na África, basicamente, né? O hinduísmo mais já na Ásia Oriental. Então, não se tinha esse dualismo grego, se tinha sim o cristianismo grego, tá certo? Roma, entendeu? Então, essa daqui não pode estar correta. A letra C não pode estar correta também, porque fala assim, adaptação do pensamento aristotélico, que lembra, patrística foi a adaptação do pensamento de Platão. Aristotélico foi com a escolástica. Então, a gente já elimina essa aí também, tá? Olha só, a letra B diz, configuração de um novo horizonte filosófico proposto por Santo Agostinho, inspirado em Platão, que agora está correto, de modo a resgatar a importância das coisas sensíveis da materialidade. O erro Eu tá marquei a B, mas nunca que eu imaginava que era inspirado em Platão.
Então, mas não é a B, viu? Amarre a B. Não, não é a B. Vou explicar o erro dela, ó. Ela vinha toda correta, aí quando chegou a importância das coisas sensíveis. E não era isso. Platão, ele dava destaque às coisas da alma do inteligível. Ele criticava, inclusive, o saber sensível. Esse aí era do Aristóteles. Tá? Então, a resposta correta é a letra A, de Amores, que são vocês, né? Que fala aqui da retomada do pensamento de Platão. Olha só, tem todo sentido, né? A retomada de Platão, conforme os modelos teológicos da época, correto, estabelecendo a estreita relação entre filosofia e religião. Essa é a alternativa correta que caracteriza a filosofia pratística. Beleza, gente? Então, nesse caso aqui, resposta correta, letra A, tá bom? Gabarita aí também a número 2, que a resposta correta é a letra B. Não vai dar tempo de comentar aqui, porque nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Fechado? Gabarita aí o 2, letra B. Certo, gente? Então, obrigado por acompanhar a aula de hoje, certo? Vocês são fera. Continuem focados nos estudos, porque quem estuda brilha e vocês vão ter um futuro brilhante aí pela frente. Fechado? Obrigado pela participação. Estamos juntos sempre. Vou encerrando por aqui nossa aula de hoje. Vou para a próxima turma agora. Valeu? Valeu. Estamos juntos, encerrando. Forte abraço. Os.